Muito boa noite, gente. Nós estamos começando mais um CBM ao vivo. Quero dar as boas-vindas a você e dizer que o programa de hoje vai dar um mergulho nas nossas associações para a gente conhecer aquilo que Deus faz através de homens e mulheres de Deus que coordenam igrejas no nosso estado de Minas Gerais. A Esther Oliveira está conosco com música linda, ela já fez a introdução e daqui a pouquinho ela volta, então o programa está imperdível, vem com a gente porque está começando mais um CBM ao vivo. Muito bem, gente, como eu disse, o programa de hoje vai dar um mergulho nas nossas associações. A Convenção Batista Mineira completou agora no mês de julho, 19 de julho, 108 anos de organização. E a convenção é composta de associações. Nós temos 18 associações que são as macro-regiões. Elas agasalham igrejas e congregações daquela determinada região aonde foram colocadas. E hoje nós temos a alegria de receber dois líderes muito especiais. Conosco, portanto, está o pastor Gilberto da Costa Evangelista, casado com Marília Ramos Salles, evangelista e pai de Jennifer e Jonathan. O pastor Gilberto Costa, ele é pastor da Igreja Batista Independência e presidente da associação que é o Leste do Rio Doce e também formado em teologia, capelão e graduado em sociologia. Na verdade, ele está se graduando em sociologia e também atua na administração de um empreendimento do agronegócio. Pastor, é uma alegria recebê-lo aqui e também conosco o pastor Roberto da Silva de Oliveira. Pastor Roberto, ele é pastor titular da Primeira Igreja Batista em Quatituba e coordenador da associação que é a nossa AIBALERD, Associação das Igrejas Batistas Leste do Rio Doce, e também vice-presidente da subsecção da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, lá na própria região. Ele é formado em teologia, também psicanalista, clínico, e integra o Conselho Municipal de Segurança Pública de Itueta. Desenvolve ainda um ministério marcado pelo cuidado com pessoas. É um pastor que a gente chama com P maiúsculo. Pastor Roberto, eu queria começar contigo dizendo da alegria, você sabe do carinho, do respeito que eu tenho por você. Você é um amigo especial e um pastor que tem uma postura muito mansa. Você é um agregador de pessoas e como coordenador da associação vem desenvolvendo um trabalho para aproximar os nossos pastores, as nossas igrejas. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho da associação, o que tem acontecido lá na associação entre os pastores e igrejas. Conta para a gente como é que está o seu coração nesse momento de associação. Prazer, pastor, estar com os amados essa noite de hoje, poder falar da nossa região, uma região próspera em poder falar do Evangelho de Jesus. Estamos ali na coordenação, trabalhando com as igrejas da associação, onde há pastores amigos, igrejas acolhedoras. Temos visionado esta obra do Senhor Deus que possa prosseguir de forma relevante no Leste Rio Doce. É um prazer poder estar servindo a esse Deus da associação, junto aos pastores, junto ao conselho da associação, onde temos uma região com certeza que precisa de ouvir o Evangelho de Jesus, como as demais todas elas, mas a cada tempo temos feito um serviço de alegria no servir a esse Deus, em prol da obra de Deus naquela região. Muito bem, pastor Gilberto, eu sei que você é um entusiasta da associação, sempre envolvido, sempre motivando, apaixonado por esse trabalho denominacional, o que faz naturalmente toda a diferença.
Pastor Gilberto, quantas igrejas, congregações estão hoje, em média, né? Não sei se você tem os números exatos, arrolados ali na associação nesse momento? Pastor Márcio, primeiramente é uma alegria, né, estar aqui. E hoje, Pastor Márcio, nós temos 29 igrejas e 11 congregações, né, organizadas ali na região leste do Rio Doce. E tem sido um privilégio, né, nesses últimos anos, né, estar à frente daquela associação tão preciosa, né, e poder ver ao longo dos anos, né, a obra de Deus avançando e a alegria, na verdade, que cada igreja tem ao nos receber. É interessante que em 2019, quando eu assumi a presidência, né, pela primeira vez, e atravessamos aquele período turbulento depois de pandemia, né, e tantas coisas acontecendo, mas em meio àquele emaranhado de situações, todas as vezes que chegávamos às igrejas, a alegria, né, do povo batista, que já é uma característica nossa mesmo, né, de poder estar com aquele povo, de poder estar com os pastores, né, com irmãos tão preciosos daquela região. E tem detalhes ali também que destaco aqui, de uma malha muito extensa que nós temos e percorremos caminhos diversos, né? Caminhos às vezes que são um pouco mais fáceis, mas também caminhos difíceis, mas não temos medido esforço para chegar, né, às nossas igrejas, congregações. Isso tem feito uma diferença e isso é notável, né, ao longo dos anos e esperamos continuar avançando, né, também nessa parceria que temos com a nossa convenção, que é algo realmente extraordinário, que tem acontecido nos últimos anos, e também a convenção vice-versa, né, com a associação, e destaco, né, esse papel muito importante também, né, do líder, da liderança, né, em poder promover realmente, né, tudo que a nossa convenção tem, aplicando às nossas igrejas, né, e isso tem gerado realmente uma alegria muito grande no trabalho nos últimos anos. Quando o pastor Gilberto, gente, fala assim de caminhos difíceis, ele está falando de estrada mesmo. Ele mandou um vídeo e ele estava trilhando uma dessas estradas desafiadoras, né? Estrada de barro, e a região, como ele disse, é uma região extensa, o que significa que uma igreja está numa ponta e em alguns momentos a outra está na outra extremidade, ou seja, a igreja mais próxima está muito longe. E eles, como líderes locais, fazem esse papel belíssimo de visitar os pastores, os missionários, estar junto da igreja para que eles não se sintam sozinhos, se sintam amparados e parte de um povo, que é o povo batista aqui de Minas Gerais. Tanto o pastor Roberto como o pastor Gilberto, eles são lideranças altamente respeitadas e reconhecidas na região. Então foi o que ele disse, quando eles chegam, tem aquela alegria, aquela festa, porque chegaram os líderes. E ali eu sei do carinho que vocês têm. Eles fazem cestas especiais para entregar a pastores, à igreja, com aqueles quitutes que só Minas Gerais tem, não é isso? E isso faz com que o povo se sinta amado. E vocês são realmente um exemplo para nós aqui em Minas Gerais dessa honra, do bom trato. Eu mesmo já recebi uma cesta assim tão grande que eu nunca tinha recebido uma cesta tão bonita. E recebi das mãos de vocês que são líderes que caminham já, como você diz, desde 2019, né? Pastor Roberto está lá há mais tempo ainda, né? Então, o pastor Gilberto estava nos Estados Unidos, voltou recentemente, né? Não tão recentemente, mas já chegou assumindo liderança. E é tão bom ver a liderança saudável, espiritual, cuidando de igreja. Pastor Roberto, você que está pastoreando também, né? Você é pastor de uma igreja e tem cuidado de ovelhas e, ao mesmo tempo, você cuida de outros líderes como coordenador. O quanto que essa sua experiência enquanto pastor de igreja local tem te ajudado a perceber a necessidade do pastor da igreja. Às vezes igrejas pequeninas, com muitos desafios. E você, como pastor de uma igreja, sabe exatamente o que passa um líder pastoral. O quanto que a sua experiência, portanto, enquanto pastor de igreja local, te dá autoridade e sensibilidade para você cuidar de outros colegas que também são pastores daquela associação.
A gente observa a questão das igrejas locais, que estão sem liderança, sem pastores locais, o desejo de ter um líder presente. A gente vê a luta dos irmãos para poder caminhar na jornada missionária no reino de Deus. A gente percebe a situação que eles enfrentam, porque vê num líder segurança, vê no líder esperança de uma caminhada saudável. Isso dói na gente, o coração, quando vê uma igreja que precisa do auxílio de um missionário, um pastor, e não consegue tê-lo por perto, devido a algumas dificuldades que enfrentam. E nós temos esse desejo imenso, e é um prazer para nós estar junto, apoiando a igreja, caminhando junto diante das questões, seja elas documentais, seja elas da vida cristã, todo o processo a gente caminha junto. A gente se sente feliz em poder estar junto com os amados irmãos, de ver também, de fato, o comportamento da igreja em poder nos receber e cuidar de nós. Onde a gente percebe que caminhar junto com a igreja local, onde há poucos membros presentes ali naquela localidade, mas há uma recepção tão calorosa quando nós chegamos ali, um carinho tão grandioso que nos traz uma alegria imensa. Nós mais aprendemos do que ensinamos. Isso é uma verdade absoluta. O fato que a gente observa em algumas igrejas, porque tem essa luta diária, poder não ter um líder, caminhar junto no dia a dia, de segunda a segunda, durante os meses do ano, mas nós temos esse privilégio, podemos dizer assim, de estar por perto e apoiar os irmãos. E vejo, de fato, essa necessidade tão grande que precisa essas igrejas terem, e eles possam, de fato, abençoar essas igrejas, que possam um dia ter um líder presente para caminhar junto nas jornadas diárias. E esse cuidado, pastor, que hoje você tem a responsabilidade para cuidar, atender, visitar pastores, que muitas vezes também têm as suas necessidades, e naturalmente as igrejas quando não tem o seu pastor. Recentemente, gente, o próprio pastor Roberto foi alvo da necessidade de apoio. Ele ficou viúvo recentemente e nós acompanhamos muito de perto, e eu queria fazer aqui essa colocação do pastor Gilberto. O pastor Gilberto cuidou do pastor Roberto, me ligava constantemente, preocupado, e uma rede de apoio se formou em torno do pastor Roberto. E ele estava lá em Governador Valadares, e os líderes daquela região, que é de uma outra associação, também preocupados, desejosos de apoiar. Então, pastor Gilberto, o que eu percebo que tanto a Convenção Batista de Minas Gerais como as associações cumprem bem esse papel do cuidado, aonde um cuida do outro nos momentos de grande desafio, ou das igrejas quando precisam. Então, eu costumo dizer assim, que caminhando sozinho, você pode ir mais rápido, mas caminhando junto, você vai mais longe, porque são irmãos que dão as mãos, se protegem, se ajudam e, consequentemente, a gente pode realizar um ministério que é mais sólido e é mais saudável quando você está acompanhado e não sozinho. Pastor, conta um pouquinho, não só do caso do pastor Roberto, mas eu percebo o seu coração sempre muito preocupado, muito atento e proativo, cuidando de outros colegas. Isso é algo que o pastor carrega, mas eu acho que você tem um chamado especial para esse cuidado. Eu tenho percebido isso. Como é que você tem percebido essa atuação da associação junto aos colegas quando tem algum tipo de necessidade? Pastor Márcio, veja bem, nós acompanhamos o pastor Roberto desde o princípio, acompanhamos toda aquela trajetória de hospital, enfim, todo aquele processo, e a Associação de Governador Valadares apoiou muito a Abacerdi ali com seus líderes, pastores, muito envolvidos, e nós estivemos perto, bem de perto, em loco, na verdade, acompanhando toda a situação, todo o processo, enfim, e eu creio que isso é algo que Deus coloca no nosso coração, essa sensibilidade de poder enxergar a dor do outro, na verdade, compreender bem o momento, a situação e, de alguma forma, poder ajudar, levando o amor de Cristo de forma concreta, amando o nosso próximo, demonstrando essa graça
de Deus também sobre a vida, né, dos nossos colegas pastores, enfim. Essa sensibilidade é necessária e eu vejo isso também, né, no pastor Márcio. Eu me espelho muito nisso, a sua sensibilidade, né, de poder olhar para os líderes desse estado. E isso também, pastor Márcio, nos motiva para que nós também estejamos atentos ao fato de que neste momento existem colegas nossos, pastores, né, com as suas peculiaridades, que estão sofrendo, e a gente precisa estar atento e fazer aquilo que está, né, ao nosso alcance, poder abençoá-los para de alguma forma, né, também amenizar a dor, né, amenizar esse sofrimento. Maravilha, mas eu sinto isso mesmo, viu, pastor Gilberto? Eu sou um admirador da sua liderança e com o pastor Roberto foi assim, com outros também. Pastor Roberto, ele me mandava mensagem de hora em hora preocupado contigo. Preocupado, atento e buscando apoiar, e isso é algo que enche o nosso coração de alegria, porque os pastores, os líderes, as igrejas de Minas Gerais não estão desamparados. Tendo líderes como vocês, as igrejas se sentem cuidadas e os pastores também. Bom, gente, o bate-papo aqui você viu, né? Gostoso, a gente está indo lá para as pontas de Minas Gerais, aonde a coisa acontece. A igreja que está em Minas Gerais tem feito um projeto lindíssimo de cuidar de vidas, mas também são cuidadas através dos nossos coordenadores, presidentes, liderança forte e que ama pessoas. A gente vai ouvir a Esther nesse momento e daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse bate-papo. Qual é o sentido de andar sem saber onde chegar? Uma vez alguém ousou dizer que qualquer trilha leva ao Salvador. Eu sei que não, pois haverá um só caminho para mim. Por mais que tente afastar meus pés de ti, existe algo que me prende a você. Uma porção do infinito está em mim. Renasci pra ter a vida assim, com os meus olhos no destino. Nem tudo acaba aqui. Cristo deixou pra mim a vida, eternidade. Renasci pra ter a vida assim, com os meus olhos no destino. Nem tudo acaba aqui. Cristo deixou pra mim a vida, eternidade. Esther Oliveira, gente, a gente ouve músicas como essa, cantada aqui pela Esther, cantando, tocando, dá vontade de fazer um programa musical, viu, pastor Gilberto, pastor Roberto, uma noite inteira só ouvindo a Esther cantando, porque toca, canta de maneira tão singela, tão profunda, com tanta competência, que enche o nosso coração de alegria. Pastor Gilberto, depois de tantos anos, desde 2019, como presidente, como líder da associação, você conhece a associação como poucos. Aquelas estradas, né, de moto, espero que agora não tanto mais, de carro, né, andando e visitando. Se você pudesse fazer um resumo, especialmente o pessoal que está em casa, nós temos agora vários pastores nos assistindo, não só de Minas, mas de outros estados. Se você pudesse resumir, quais são as principais necessidades que o pastor e as igrejas enfrentam na sua região, porque muitos podem sentir o desejo de apoiar. Igrejas de outros estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, que fazem aqui fronteira com o nosso estado, da Bahia, podem dizer assim: eu quero participar dessa obra e quero ajudar o estado de Minas Gerais ou essa região.
Se você pudesse compartilhar, quais são os principais desafios que os líderes pastorais enfrentam nesse momento e que a gente poderia estar sensível a elas? Pastor Márcio, ao longo desses anos, a gente vai observando, muitas situações, e conhecemos bem, cada palmo daquela associação e as dificuldades, presentes na nossa associação e creio que em muitas outras também. Quando começamos a nossa administração lá em 2019, nós já nos deparamos com um distanciamento muito grande entre as igrejas que havia naquele período. E a primeiro momento, o trabalho foi de reaproximação, na verdade, e ao longo dos anos nós temos visto os frutos e os resultados de tudo isso. E esse distanciamento ele é muito perigoso, na verdade, porque ele acaba afastando o povo da missão, que é ganhar almas para Cristo. E o povo batista ele tem esse ardor missionário, ama missões, mas o distanciamento ele também pode nos afastar dessa missão. Quando as igrejas estão unidas, no mesmo propósito, na mesma direção, a obra avança, e a gente vai conquistando o nosso espaço para Cristo. Foi uma primeira realidade que nós encontramos naquele momento. E com o passar dos anos também, a gente vai observando algumas questões que são bem peculiares, onde o desafio de igrejas, principalmente igrejas um pouco menores, com relação a ter um pastor local, a ter um obreiro de fato ali, para cuidar daquele rebanho, e nós demos continuidade a um projeto de campanhas missionárias internas que a gente desenvolve até hoje, a cada ano tem sido uma bênção, e nós podemos passar então a abençoar essas igrejas com parcerias missionárias, na verdade. E ao longo desses anos, foram muitas igrejas, congregações abençoadas com esse projeto, e a gente vê que isso causa um efeito muito grande. E hoje, essa realidade de muitos dos nossos campos, essa dificuldade vem exatamente da questão de o desafio, diria o pastor, neste momento e para quem nos assiste, na verdade, é apoiar essas igrejas, gerir esses recursos para abençoar esse povo e captar recursos de fora, porque o líder também ele tem que ter essa visão, de captação para abençoar a obra de Deus. Então, são desafios que nós ainda enfrentamos, mas com o passar dos anos, e eu creio que daqui a alguns anos para frente, a gente vai ver um cenário bem diferente do que a gente tem hoje. É muito diferente de 2019 para 2026, mas nos lembramos que toda a glória seja dada a Ele. Amém. Então, os desafios, eles são basicamente de parcerias. Exatamente. Quando o pastor Gilberto fala parcerias, ele está dizendo o seguinte: às vezes a igreja tem um determinado recurso para sustentar o seu obreiro, mas não é suficiente para sustentar integralmente. Aí a associação completa o valor, viabilizando assim a chegada de um missionário ou de um pastor. Então, quem sabe você que está nos assistindo agora, a sua igreja, ou você que é um empresário, um profissional liberal, tenha o desejo de participar da obra nessa associação, a Ibalerde, que é a associação lá do Rio Doce, do leste do Rio Doce. Ali tem cidades importantes, Itueta, vamos citar algumas para o pessoal lembrar aqui: Aimorés, Resplendor, essa região que nós estamos falando. Conselheiro Pena, são várias cidades importantes, mas algumas com igrejas pequeninas que precisam de uma parceria pastoral ou missionária. Se a sua igreja tem esse chamado para a obra missionária, pronto, agora temos uma oportunidade. Você que tem uma empresa, você que é um empresário, você que é um profissional liberal e tem o desejo de fazer com que os seus recursos cheguem também à obra de missões, entre em contato com o pastor Gilberto, entre em contato com o nosso pastor Roberto. Eu vou pedir para colocar aqui embaixo os contatos e você poderá então fazer efetivamente parte dessa grande obra
que eles vêm realizando e, de fato, o cenário de 2019 é muito diferente hoje. Tivemos muitos progressos, mas ainda precisamos de apoio de igrejas e pessoas como você que ama a obra de missões. Pastor Roberto, você é formado em psicanálise e certamente essa sua formação tem te ajudado muito no pastoreio da igreja local e também no cuidado com pastores e famílias pastorais. Eu queria que você retomasse aquela pergunta que eu te fiz lá atrás. Como que você tem cuidado dos pastores da associação? Eu imagino que nessas visitas você tome conhecimento das dores, dos desafios. Então, como alguém que é pastor e conhece a dor das pessoas e também alguém que é psicanalista, que sabe como cuidar, como é que você tem desenvolvido o seu ministério como coordenador da associação para o alívio da dor de pastores e famílias pastorais? A gente observa que cada pastor com a sua luta diária, a gente vê desafios que enfrenta não só igreja, mas também familiar, pessoal como indivíduo. A gente começa a ouvir alguns relatos de pastores diante dessa visita que nós fazemos, muitos com lágrimas nos olhos. A gente para fazer aquela audição, né, de ouvi-los e ter a empatia, de fato ter a compaixão, sentar para conversar, sentar para ouvir cada um deles, os relatos, e direcionar como servo do Senhor. Não só como pastor, mas também como profissional da área da saúde mental, e ajudá-los nesse processo. A gente sabe que é difícil, diante de tantos desafios que hoje enfrentam no caminhar diário, mas é preciso ter alguém por perto, com um ombro amigo para chorar junto, para caminhar junto, para sorrir junto, para alegrar nas horas de alegria e chorar nas horas que choram, nas horas que de fato passam por vales sombrios. Cada família, cada pastor, cada líder, cada igreja com a sua realidade. A gente precisa ter a empatia diante disso. E temos feito isso, de fato, no caminhar diário. Para nós é um prazer imenso. Eu amo fazer essa parte desse acolhimento, eu amo estar com pessoas e cuidar de pessoas. Mais do que função, é um chamado, Sim, é uma certeza. vocação. E vocês dois são chamados por Deus para cuidar de pessoas. Eu sou testemunha disso, pastor Roberto, pastor Gilberto. Roberto e Gilberto fazem ali uma dupla, gente, imbatível, aonde eles cuidam, protegem e faz com que aquela região esteja mais unida, coesa para a glória de Deus. Eu quero aqui, publicamente, nesse programa que tem chegado em várias partes do estado e do Brasil, honrá-los e dizer da importância que vocês têm, não somente para a associação lá do leste do Rio Doce, mas para a nossa Convenção Batista Mineira, porque vocês são líderes estaduais, que o Senhor continue usando poderosamente a vida de cada um de vocês. Nosso programa dá sequência, gente, está chegando agora música linda. A Esther está conosco e com ela a sua música que toca profundamente seu coração. Vamos ouvir mais uma vez a Esther no CBM ao vivo. A figueira não floresce, não há frutos na videira, o produto da oliveira mente. E os campos não produzem, o curral está vazio, o aprisco está deserto. Tudo isso se passando e o profeta mesmo assim vai se alegrando em Deus. Mas e se fosse comigo, pra que mesmo que eu vivo? Onde está minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia. Tudo isso se passando e o profeta mesmo assim vai se alegrando em Deus. Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero
CBM na Estrada de hoje, voltamos na PIB Juiz de Fora para mostrar para vocês um treinamento sobre assistência social para as igrejas. Confira! A igreja pode atuar como instrumento de cuidado, justiça e esperança. Isso não são palavras soltas. Cuidado implica acolher, justiça implica restaurar e esperança implica transformação. E a igreja precisa conhecer o território, o local, a cidade, o bairro onde ela está inserida, entender os problemas sociais que existem naquele território para que ela possa atuar de forma eficaz, promovendo isso. Tudo que nós dissemos aqui, que foi abordado nessa tarde: acolhimento, justiça, restauração e transformação. Como que a gente pode inserir no trabalho social na comunidade que a gente é inserida ali? Eu acredito que é cumprindo o amor de Jesus. Nós precisamos entender que Jesus, ele veio ao mundo, ele atendeu as pessoas em todas as suas necessidades. E nós, como cristãos, nós precisamos entender isso. Fomos impactados e desafiados a continuar contribuindo e também fazendo missões onde estamos, através de projetos sociais e várias outras coisas que temos como igreja também oferecido ali na nossa cidade, em Cataguases. O Senhor, nosso Deus, nos ajude nesse grande desafio. E a ação social é o que vai mobilizar a igreja também a olhar para aqueles que já estão no nosso contexto, né? O trabalho social. De alguma forma nós podemos trabalhar com ação social para impactar pessoas, alcançar pessoas. Então eu creio que a nossa igreja local ela tem essa responsabilidade de realmente interagir com a comunidade, com as pessoas, para alcançar as pessoas com o evangelho também. Esse encontro realizado nesta tarde foi muito importante para todos nós que participamos, no sentido de que levar à igreja a importância de sermos presentes e fiéis aonde quer que estejamos. Foi momentos onde podemos trocar experiência, momentos que aprendemos uns com os outros e de mostrar, né, a importância de uma organização, de uma associação dentro da igreja, de mostrar o nosso amor para as pessoas através dessas organizações. E o que eu vou levar para a minha igreja é a possibilidade de estudar mais para socorrer as pessoas que estão ao nosso redor, não só na ilha de Marajó, na minha vizinhança, na vizinhança do nosso amigo Gessi, com uma família com total vulnerabilidade. E nós não sabemos o que fazer, como fazer. Olha, estava aqui agora com a irmã Dorothy, com líderes pastores de muitas igrejas no encontro de ação social. E em nome da RADES, da nossa rede de assistência e desenvolvimento social da Convenção Batista Brasileira, que Missões Nacionais faz parte, estamos aqui, esse grande ajuntamento, que alegria! E nós queremos, em primeiro lugar, parabenizar tantas expressões de amor, de compaixão e graça que a Convenção Batista Mineira tem feito, que as igrejas de Minas Gerais têm feito. E eu queria dizer a você, meu irmão, a sua igreja, o seu lugar onde Deus te colocou, você é um instrumento para, através da compaixão e graça, tornar o reino, o evangelho de Jesus conhecido na sua cidade. Pense nisso. Como a sua igreja pode fazer diferença aí no seu bairro, aonde Deus te colocou. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. É primordial que nossas igrejas tenham esse olhar social em sua região, sendo um instrumento de cuidado, justiça e esperança. Voltamos agora para nossos estúdios. Gente, está chegando agora o quadro O que vai pelas igrejas. Nós vamos ficar atualizados de tudo aquilo que está acontecendo no grande estado das Minas Gerais.
Boa noite, Pastor Márcio e todos que nos assistem nessa noite, e vamos com a nossa agenda. Nos dias 5 a 7 de setembro acontece o acampamento estadual das mulheres em missão, promovido pelas Mulheres Batistas Mineiras, na pousada Cheiro da Terra. Será um tempo especial de comunhão, alegria, descanso e crescimento espiritual na presença do Senhor. As inscrições continuam abertas. E também entre os dias 11 e 13 de setembro será realizado o retiro anual das esposas de pastores batistas de Minas Gerais, na pousada Cheiro da Terra. O encontro terá como tema Florescer, inspirado em Isaías 35, de 1 a 2. E será um tempo de edificação, comunhão e fortalecimento espiritual para as esposas de pastores. As vagas são limitadas. Entre os dias 19 e 22 de outubro acontece o retiro de pastores da Ordem, na pousada Cheiro da Terra, em Betim. O encontro será ministrado pelo pastor Éber Aleite e representa um importante momento de descanso, comunhão e renovação espiritual para os pastores batistas mineiros. E no dia 3 de outubro, às 19 horas, será realizado o terceiro encontro de despertamento espiritual nas regionais da ABC com o tema Somos Um. O encontro acontecerá simultaneamente nas 8 regionais da Associação Batista Central, com preletores e igrejas anfitriãs já definidos por cada regional. E é hora dos parabéns. Ontem a Igreja Batista Boas Novas Paulo VI comemorou seus 44 anos de organização e hoje a Igreja Batista Nova Aliança comemora seus 44 anos de ministério. Parabéns às igrejas. E se você quer divulgar as novidades da sua igreja, envie as suas informações para o nosso e-mail, o que vai pelas igrejas @batistasmineiros.org.br. Voltamos com o pastor Márcio. Ellen, muito obrigado por essas atualizações. Aproveitando, eu quero motivar você que é pastor, líder, manda para cá, pastor Gilberto também, pastor Roberto, sempre que tiver uma programação lá, manda para a gente, porque a gente tem a alegria de compartilhar aqui para todo o estado de Minas Gerais. Agora está chegando o pastor Ramon Márcio com o quadro Educação em Pauta. Nós vamos ficar por dentro de tudo aquilo que está acontecendo na nossa rede batista de educação. Ramon, é com você. Pastor Márcio Santos, Educação em Pauta, hoje recebe o queridíssimo pastor, doutor Rubens Cordeiro, que é o capelão geral da Rede Batista de Educação. Que presença ilustre, obrigado por estar aqui, pastor Rubens. Prazer é todo meu, estou assim, muito satisfeito, muito honrado de poder participar. Acho que trocar ideias sobre um tema tão rico como é o tema da capelania e a confessionalidade é algo realmente extraordinário. Que bom. Bom estar aqui, excelente. O pastor Rubens foi meu professor há quase 30 anos e é uma pessoa que trabalha há mais de 40 anos na Rede Batista. É verdade. E nós temos aqui, então, uma vastíssima experiência, conhecimento aprofundado sobre vários assuntos. É, de fato, uma pessoa especial para estar conosco para falar sobre confessionalidade. Antes disso, antes de começar o papo, a gente vai assistir uma matéria sobre a confessionalidade, sobre a capelania na Unidade Castelo. Por favor, Dani Savassi, é com você. Hoje vamos conhecer a Lara, aluna da Unidade Castelo do Colégio Batista. Ela tem 8 anos, é uma menina tímida e muito detalhista. Sua matéria preferida é matemática e ela até ganhou medalha de ouro na Olimpíada da Matéria. É irmã do Arthur e ambos têm sido formados nos princípios da confessionalidade, mostrando que educação vai além dos conteúdos, quando valores também fazem parte da formação. Eduardo, me fala um pouquinho da Lara e do Arthur. Bem, são duas crianças muito felizes, muito espertas, muito inteligentes, foram planejadas. A gente crê que são herança do Senhor nas nossas vidas. Na rotina da Lara e do Arthur, os ensinamentos aprendidos na escola refletem em todos os lugares. Agora me fala um pouquinho da escolha da escola. Eles estão aqui desde novinhos ou eles estudaram em outra escola e vieram para cá? Então, desde o primeiro dia de aula deles, né, do início da vida escolar, eles estão no Colégio Batista, né? A Lara começou no primeiro período
o Arthur também no primeiro período. Por meio da educação confessional, princípios como respeito, empatia e responsabilidade são vivenciados diariamente. Essa escolha do Batista foi muito pela filosofia da escola mesmo, pelos princípios, e o que a gente percebe nas crianças é que há uma continuidade do que a gente faz com elas dentro de casa. Então, assim, é muito nítido ver o prazer que eles têm, a alegria. Então, assim, eles sempre chegam muito eufóricos, contando o que aconteceu na escola. No dia da aula de religião mesmo, eles aprendem histórias bíblicas. A professora traz essa realidade mesmo da Bíblia para eles. Então, assim, eles contam com muito entusiasmo as experiências da escola. Então, tem muito essa parceria. A gente lida muito abertamente com a escola. Então, a gente vê o quanto as atividades da escola geram essa mudança e essa alegria para dentro de casa. A Lara, em especial, ela gosta de compartilhar detalhes do que vê na escola. Então, assim, as falas dos professores, as atitudes dos professores. Então, a gente percebe que o que está sendo ensinado na escola e feito na escola está trazendo impacto para a nossa casa também. Então, assim, através das experiências que eles compartilham com a gente depois da escola. Valores ensinados na infância seguem o aluno por toda a vida. A ideia de ter uma escola confessional, não que ela vá fazer algo além daquilo que nós temos proposto fazer em casa, mas ela vai ajudar a corroborar, a reforçar aquilo que a gente tem buscado ensiná-los na vida cristã. Você gosta de vir para o colégio? Gosto. E por que você gosta de vir para o colégio? Pra eu brincar no parquinho. Ah, então você gosta de brincar no parquinho. Mas você gosta de assistir aula? Aqui, e me conta como é que é estudar aqui no colégio? Muito legal. Você gosta das aulas? Sim. O que você mais gosta de fazer aqui? Aula de matemática. Aula de matemática que você mais gosta? Uma parceria entre escola e família que contribui para o desenvolvimento acadêmico e para a construção do caráter. Uma escola confessional ela faz toda a diferença na vida da criança e da família, porque além de ensinar os conteúdos da ciência, das matérias que a gente precisa fazer mesmo, nós também investimos no desenvolvimento espiritual. Por exemplo, aqui no Batista, nós entregamos o Bom Dia Amigo, que é um devocional com reflexões diárias para cada dia do ano. Então a família tem a oportunidade de estudar em casa esse devocional, fazer reflexão, e aqui no colégio também, tá? Nas aulas de ACC, que é da aula da Assembleia Cívica Cristã, e também no culto Kids que a gente faz. Além disso, a gente também entrega uma Bíblia personalizada da Rede Batista de Educação para todo estudante do 6º ano e da 3ª série do ensino médio. Uma educação preocupada em formar mais do que alunos, mas seres humanos espirituais. Quer saber mais sobre a confessionalidade? Entre em contato pelo site que está aparecendo no seu vídeo. Eu sou Daniela Savassi para o CBM ao vivo. É com vocês aí no estúdio. Excelente, um abraço especial para o diretor Breno Silveira, esse trabalho brilhante ali naquela região estratégica, no Castelo. E nós estamos aqui hoje de uma maneira muito especial, porque o assunto é um dos assuntos mais importantes para o povo batista mineiro, é a confessionalidade. E ninguém melhor do que uma pessoa que entende tudo sobre esse assunto. Eu já queria perguntar, pastor Rubens, sobre a legislação. Em qual legislação a Rede Batista se fundamenta para ela implantar nos colégios essa prática de confessionalidade? Bom, primeiramente, o colégio se fundamenta na Carta Magna. O nosso principal documento que rege a vida nacional. Especialmente naquele aspecto que é, talvez, o mais importante, que é a liberdade de crença. Nós vivemos num país em que temos o direito de confessar o que pensamos a respeito da vida e a respeito do mundo, a respeito de Deus e daquilo que nós fazemos com as nossas próprias vidas. Nosso país nos permite isso. E além dessa liberdade de crença, é o fato de que a nossa Constituição também ela defende o fato da iniciativa privada. Então,
por esses dois caminhos, principalmente, nós temos o fundamento da nossa confessionalidade do ponto de vista legal. É claro que, além disso, nós poderíamos acrescentar, quando se trata de ensino religioso, que há uma lei que rege o ensino religioso no nosso país, ligado à LDB, só que nós podemos exercer isso de acordo com o nosso padrão de fé no dia a dia da sala de aula, inclusive, só que não no aspecto proselitista. Ou seja, a função do colégio primordial não é criar, aliás, o nosso diretor costuma repetir isso em muitos eventos, batistinhas, mas pessoas que tenham uma relação profunda com a espiritualidade, com o Deus Pai Todo-Poderoso, com o seu Filho Jesus Cristo e o modo como o Espírito Santo age nas nossas vidas. Então é fundamentalmente isso, que a escola trabalha nesses planos todos, há uma fundamentação legal para isso, mas nesse aspecto, de muito respeito pelo outro, pela diferença e etc., mas considerando que nós temos um conjunto de princípios e nós fazemos questão de compartilhar esses princípios com toda a população da nossa escola, com certeza. Muito bem. Professor, eu vou te chamar de professor porque você é meu eterno professor, de 1999, 2000 ali, eu me lembro. O pastor Rubens é pastor, é doutor e é uma pessoa muito especial para toda a rede. Agora eu queria que, dentro dessa profundidade que você tem, muito especial, peculiar de você, na prática, qual que é o resultado disso, de confessionalidade? Ou seja, o colégio, se ele abre mão disso, o que ele perde? Né? Se a gente apenas quer preparar alunos para testes vestibulares, para o mercado de trabalho, na prática, qual a importância da confessionalidade? Essa é uma pergunta preciosíssima, viu, pastor Ramon? Na verdade, a confessionalidade, ela abre o olhar da pessoa para aquilo que realmente faz sentido na vida. Então, não se trata apenas de um conhecimento acadêmico, embora para nós isso seja muito importante. O mais importante é a pessoa compreender que o modo como ela vê o mundo, o modo como ela interpreta a realidade, faz todo sentido. Especialmente quando a pessoa tem esse olhar, que é um olhar que vem da relação dela com o Criador, por exemplo. Porque isso indica uma mudança na sensibilidade, um olhar até sobre a natureza, Ramon, diferenciado. Eu costumo dizer isso de quando em quando, né? Não é apenas, por exemplo, você se encantar com a beleza de um jardim, mas é você saber que ali tem o traço divino, certamente expresso ali. Mas não é só uma questão puramente estética, sabe? Quando um homem de ciência, você imagina um químico, quando ele começa a pesquisar a natureza e descobre nos vários elementos químicos que compõem a natureza que a interação entre eles pode gerar novas e incríveis substâncias, no final das contas, o que ele está fazendo mesmo é entender um pouco da escrita divina naquele pequeno segmentozinho da natureza. E isso em todos os aspectos que você possa imaginar. A gente pode pensar na medicina, na matemática, na filosofia, na engenharia, na música, nas artes em geral. Ou seja, Deus nos dá essa condição de nós acessarmos o mundo que Ele criou e encontrarmos ali um pouco da mente divina, de uma certa maneira. Eu costumo pensar nisso, sabe? Quando um matemático, por exemplo, ele avança no conhecimento matemático, talvez ele não pense muito disso a respeito disso no cotidiano, mas no fundo o que ele está fazendo é ler um pedacinho da mente divina. O que ele precisaria fazer é ter a capacidade, como em qualquer outra área de conhecimento, dobrar os joelhos, levantar as mãos para os céus e agradecer a Deus, porque Deus abriu o caminho para esse acesso. E nós, enquanto escola, e escola confessional, podemos contribuir muito para que esse nosso estudante tenha esse outro olhar sobre o mundo, sobre a realidade que o cerca. Isso é muito importante e eu creio que indiscutivelmente. Excelente. Quando você fala o aspecto, não é apenas o aspecto estético, isso me faz pensar em toda a linha e produção de Kierkegaard, que depois ele evolui para o ético. Né? Ou seja, às vezes a nossa religião, ela às vezes é meramente estética, os seus símbolos, as suas referências, os seus arquétipos, mas ela também tem uma evolução do aspecto ético, né? E do aspecto ético, isso
isso torna o aluno melhor, inclusive na sua vivência e processo pedagógico, familiar, como cidadão? A confessionalidade, ela evolui do estético para o ético? Ramon, que pergunta boa essa. Bom, eu diria que sim, certamente, sabe? A nossa compreensão do mundo, uma perspectiva confessional e, portanto, espiritual, faz com que a pessoa ela dê um passo além de uma compreensão da realidade puramente pelo caminho do sentido, sabe? Então, não se trata apenas daquilo que meus olhos veem, mas daquilo que eu tenho dentro de mim que me permite interpretar aquilo que os meus olhos estão vendo. Isso faz uma diferença absurda. E claro que, nesse caso, a visão que o nosso estudante passa a ter sobre o conhecimento em termos gerais e sobre a vida como um todo, se torna muito mais rica, muito mais produtiva. Agora, quando você fala, e fala muito bem, desse salto de qualidade de um domínio puramente estético para o domínio ético, isso, na verdade, significa que esse nosso estudante, ele amplia a sua capacidade de pensar a realidade, de tomar decisões, de fazer escolhas. E aí nós estamos, digamos assim, no coração da ética, em que a pessoa se transforma em ação cotidiana, em decisões, em tomada de posição, aquilo que ela assimilou na sua experiência mais profunda. Eu dou graças a Deus, e essa é uma das razões que me prende à escola já durante tantos anos, é ver essa possibilidade acontecendo ao vivo e a cores na vida dos nossos estudantes. É a coisa mais linda que se possa imaginar. Que bonito isso. É sempre tão bom te ouvir. E aí você usa a palavra um salto do estético para o ético. E aí exatamente uma palavra de Kierkegaard. Ele mesmo usou essa palavra, mas as pessoas que o seguiram usaram. Mas tem um outro salto do ético para o espiritual. Com certeza. E numa sociedade, não só de agora, mas que há algum tempo já tem falado de espiritualidade em diversas áreas. Mesmo que às vezes não seja uma espiritualidade cristã, né? Mas a confessionalidade do Colégio Batista tem, de fato, ajudado pessoas numa espiritualidade real e que, de fato, é existencial na relação do indivíduo com Deus. Foi muito bom recebê-lo aqui. Eu quero que você venha mais vezes, porque o papo ele tem que ser alongado, porque com você, com o seu conteúdo, as coisas se diferenciam muito. E é por isso que eu quero te agradecer pela sua presença aqui conosco no Educação em Pauta. Obrigado, professor. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade, Ramon. Espero que Deus continue abençoando esse momento que se criou aqui, porque isso, sem dúvida nenhuma, contribui para ampliar a nossa compreensão da nossa própria experiência de fé. Isso faz todo sentido. Muito obrigado. Pastor Márcio, é com você. Nós estamos num momento muito importante, é o momento que nós vamos falar com Deus e pedir pela sua vida, pela vida da sua família, pelos seus desafios. Conosco está o pastor Roberto e eu vou pedir que nesse momento ele ore pela sua vida, pela sua família e pelos desafios que você vem enfrentando. É momento de oração, vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, ó Deus, por confiar em Ti, ter, Pai, esperança no Senhor, que és o nosso Deus, que é o Senhor que cuida de nós, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por cada ação Tua, Pai, em poder, ó Deus, nos abençoar na jornada diária. Ó Deus, muitas vidas, ó Pai, enfrentam, ó Deus, a jornada árdua do dia a dia. É verdade, Pai. Ó Pai, diante, ó Pai, de tantas questões que, ó Pai, observa, ó Deus, na jornada do dia, ó Deus, que possam olhar para o Senhor, ter confiança no Senhor, descansar no Senhor. Ó Deus, que de fato entenda que há um Deus maravilhoso, há um Deus que é soberano, há um Deus que cuida dos seus. Que haja em nós esta entrega ao altar do Senhor. Ó Deus, na dinâmica de fato de ouvir Tua voz e assim possa entender que tem um Deus maravilhoso que possa ajudá-los na jornada diária. Pai, nós confiamos em Ti. Nós cremos no poder poderoso que habita no Senhor
Amém, Pai. E traz a nós a esperança para o dia a dia. É verdade. Ó Pai, posso, Deus, abençoar cada família de Minas Gerais, desse país tão lindo que é o nosso Brasil. Ó Deus, abençoa, Pai, os batistas em Minas Gerais e no Brasil. Ó Deus, que possa abençoar a Convenção Mineira, Pai. Ó Deus, onde, Pai, com tanta dedicação cuida dos batistas em Minas Gerais. Ó Deus, abençoa, Pai, o nosso lar, a família, Pai, de cada servo do Senhor. Que seja um lar de paz. É verdade. Um lar feliz no Senhor. E assim prossigam confiante que Tu és o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. E está sempre a nos direcionar no caminhar diário. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Coisa maravilhosa é poder falar com Deus. Alguém já disse que a oração é quando a terra e o céu se beijam. É uma metáfora para dizer que a gente fica mais perto do nosso Criador falando com Ele. O programa CBM está terminando, mas os nossos conselheiros continuam de plantão 24 horas. Este programa tem uma parceria com a Touch Peace Global Mission. A Touch Peace é o primeiro aplicativo mundial de ajuda emocional. São pessoas de verdade, aonde você, nesse momento, pode pegar o seu celular, escanear o QR Code que está aqui embaixo e você vai baixar o aplicativo da Touch Peace gratuitamente. Logo em seguida, você pode fazer uma chamada também gratuita. Quantas vezes você precisar ou desejar, os nossos conselheiros estão de plantão. Esse ministério, que vai completar agora 30 de setembro de 2026, 3 anos, atende além de português. Temos uma base em Lisboa, onde atendemos com o sotaque europeu. Temos também uma base em Guayaquil, atendendo em espanhol, não só para o Equador, mas para toda a diáspora que fala espanhol no mundo. Temos uma base em Hot Spring, lá nos Estados Unidos, atendendo em inglês, e uma base na Filipinas, atendendo em chinês. São, portanto, mais de 1.200 missionários que fazem plantão 24 horas para cuidar da sua vida. Se você tem uma dor no coração, se você tem um desafio pessoal e deseja compartilhar com alguém, essa é a sua oportunidade. Um presente dos Batistas Mineiros para você. Uma parceria desse programa com a Touch Peace, que te dá um canal gratuito de ajuda emocional e 24 horas. Baixe agora, compartilhe com seus amigos, parentes e venha fazer parte da grande família da Touch Peace, que já atendeu milhares de pessoas ao longo desses quase 3 anos de existência. Deus abençoe sua vida, sua família e até a próxima segunda-feira, se Deus assim permitir. Renasci pra ter a vida assim, com os meus olhos no destino, nem tudo acaba aqui. Cristo deixou pra mim a vida, a eternidade. Renasci pra ter a vida assim, com os meus olhos no destino, nem tudo acaba aqui. Cristo deixou pra mim a vida, a eternidade.